Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Souza, eu sou professor aqui na Escola do Hoteleiro e a ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre concorrência. Conversando com muitos donos de meio de hospedagem, principalmente meio de hospedagem de menor porte, eu vejo que muitas vezes essa questão, esse conceito de concorrência é um pouco negligenciado. Ah, meu concorrente é aquele que está ali do outro lado da rua, ou esse meio de hospedagem que está aqui próximo e tal. As pessoas sabem dizer quais são seus concorrentes, mas não fazem nada com essa informação, ou muitas vezes as pessoas nem sabem quem são seus concorrentes, ou muitas vezes os concorrentes não são os hotéis, os meios de hospedagens que elas acham que são os concorrentes. Então a ideia desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre como você descobrir qual é a sua concorrência, o que você fazer com essa informação e o que você não fazer também com essa informação, obviamente. Então a primeira coisa é quem são os seus concorrentes e como descobrir quais são os seus concorrentes do seu meio de hospedagem. Então, para você saber isso, você precisa saber um pouquinho que o seu meio de hospedagem faz. Óbvio, o seu meio de hospedagem ele oferece quartos para quem quiser, mas qual é o conceito do seu meio de hospedagem? Ele tem um conceito específico? Ele está numa localização específica? Ele mistura as duas coisas, conceito com localização? Então, tudo isso é importante. O importante é você saber qual é o valor que você propõe no seu negócio, no seu produto, que valor o seu produto propõe, para você entender quais são os concorrentes desse valor proposto aí pelo seu meio de hospedagem. Quanto mais de nicho for o seu público, mais cuidado você vai ter que ter com elencar os seus concorrentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma proposição de valor de ser, por exemplo, um meio de hospedagem, vamos dizer, uma pousada voltado para saúde e para o público vegano, estou dando um exemplo máximo aqui de nicho. Você precisa entender que não necessariamente na mesma localização que você está, não necessariamente no mesmo mercado em que você está, tem hotéis propondo a mesma coisa. Mas podem ter em outras regiões do país meios de hospedagem fazendo a mesma proposta de valor. E aí talvez esses sim sejam os seus concorrentes. Um público de nicho, ele está buscando muitas coisas muito específicas. Se ele está buscando uma pousada para vegano, ele vai investir muito do tempo dele de busca entendendo quais são essas pousadas e onde é que elas estão localizadas. Não necessariamente ele está querendo ir para um lugar específico. Ele talvez esteja procurando o conceito. Por isso que seus concorrentes podem não ser concorrentes de localização e sim concorrentes de conceito. Agora, se o seu meio de hospedagem é mais abrangente, ou seja, ele tem uma categoria 3, 4, 5 estrelas, mas ele não tem um conceito específico, aí sim você pode trabalhar com outros componentes. Ah, mas e a localização? Óbvio, localização é um fator relevante e é um fator que você tem que levar em consideração. O que eu estou querendo dizer é que não necessariamente todos os concorrentes que estão próximos a você são seus concorrentes de maneira direta. Isso a gente chama de concorrência indireta por localização. O que é isso? Tem vários hotéis no mesmo bairro, na mesma rua, eles concorrem entre si porque eles estão ali atraindo o público da mesma localização. Mas um hotel numa localização X que seja 5 estrelas, provavelmente ele não concorre com um hotel 3 estrelas, por mais que eles estejam na mesma rua. Por quê? Porque a proposição de valor deles é diferente. O entendimento de custo-benefício que o hóspede tem em relação a um hotel 5 estrelas e a um 3 estrelas é diferente. Então, como é que você vai fazer? Primeira coisa, você precisa entender exatamente quais são os pontos fortes e fracos do seu meio de hospedagem. Se você é um meio de hospedagem de lazer, e se você está localizado, por exemplo, numa região litorânea, o seu hotel está próximo à praia ou longe da praia? Meu hotel está longe da praia. Então, provavelmente, os seus concorrentes não vão ser os concorrentes que estão à beira-mar ou que estão pé na areia. Vão ser concorrentes que estão longe da praia. Não necessariamente do seu lado, pode ser do outro lado da praia. Mas o meu hotel ele tem uma excelente estrutura, uma estrutura de lazer que poucos hotéis têm. Então, se o hotel do lado, na mesma rua que você, não consegue oferecer a mesma estrutura de lazer, porque talvez ele tenha um porte menor, um tamanho menor, provavelmente esse não vai ser o seu concorrente. O seu concorrente vai ser um hotel que oferece uma estrutura de lazer similar. Isso é muito comum com resorts. Se você conversa com as pessoas que trabalham em resorts, ou que são gerentes ou proprietários de um resort de grande porte, na grande maioria das vezes eles não concorrem com os hotéis que estão naquela mesma região. Por exemplo, um resort em Atibaia. Provavelmente a concorrência deles são pessoas que estão buscando, casais com crianças, que estão buscando uma viagem de lazer e estão em dúvida se elas vão para o Resort X em Atibaia, ou para o Resort Y em Campinas, ou para o outro resort que fica numa outra região do interior de São Paulo, ou para uma opção de lazer no Nordeste. Esses são sim os concorrentes, e não alguém que esteja buscando um resort na localização de Atibaia. Então, esse é um exemplo prático de que não necessariamente seus concorrentes estão do seu lado ou na mesma região que você. Depende muito da percepção de valor que o seu negócio traz. Legal, você fez esse exercício, você entendeu quem são seus concorrentes, você entendeu que não necessariamente eles têm que estar na mesma rua ou no mesmo bairro que você elencou aqueles concorrentes. A sua próxima missão vai ser conhecer a fundo cada um deles. O que eu estou querendo conhecer a fundo? Entrar na página, no site desse hotel e entender mais ou menos as fotos, as categorias? Não, é estudar cada um desses concorrentes, é entender
que tipo de categoria de apartamento ele tem e qual é a diferença entre elas, a diferença não só de funcionalidade e do que elas oferecem, mas também de preço entre cada uma delas. Entender o que ele oferece de atrativo, seja para o público de negócio, seja para o público de lazer, dependendo do seu meio de hospedagem. Entender que tipo de vantagens você pode tirar quando comparado com ele. Ele tem uma estrutura melhor, mas eu tive lá no meu concorrente, eu visitei, e essa é uma dica que eu te dou. Se possível, visite todos os seus concorrentes presencialmente, faça o que a gente chama de cliente oculto, se hospede lá uma noite, ou tome um café da manhã, ou almoce, ou faça um day use, que se for um hotel de lazer, para ficar na piscina, para entender quais são os serviços. Isso vai te dar uma percepção muito legal do que você faz bem e do que seus concorrentes fazem bem, ou talvez não façam tão bem. Você vai fazer esse estudo em relação a cada um dos seus concorrentes. E aí você vai pôr um componente muito importante, que é entender o quanto você vem cobrando de preço e o quanto cada um dos seus concorrentes cobram. Porque você vai entender, bom, esse concorrente aqui, ele é melhor do que eu. Ele tem uma estrutura mais moderna, ou ele tem uma estrutura mais ampla, ou ele tem um serviço melhor. Você tem que ser muito honesto nessa análise. Ou ele tem alimentos e bebidas, ou ele tem uma comida melhor, ou ele tem uma comida mais atrativa, ou ele tem um conceito gastronômico mais interessante. Você faz essa análise. Tudo bem, ele faz tudo isso melhor do que você, provavelmente ele vai ter a condição de cobrar um preço mais alto. E não tem problema nenhum, mas você tem que saber se posicionar. Tem que estar sempre de olho nele para você saber, bom, se ele está cobrando esse valor, eu não posso ultrapassar esse valor, porque aí essa relação custo-benefício ela se quebra. Se eu começo a cobrar muito mais caro do que um concorrente que sabidamente faz coisas melhores do que eu, provavelmente as pessoas vão começar a reservar o hotel dele ao invés de reservar o meu hotel. E a mesma coisa para um concorrente que você identificou que ele tem menos vantagens e ele oferece menos coisas do que você oferece. Então ele tem uma estrutura mais simples, ou ele tem um serviço pior do que o seu, ou ele está numa localização que não é tão boa quanto a sua. Tudo isso é um impacto importante. Então você vai também considerar isso na hora de tomar uma decisão em relação a preço. E você precisa ter uma estrutura para isso, né? Para você poder analisar cada um dos seus concorrentes e você poder comparar com o preço, é importante que você consiga elencar exatamente quais são as coisas, serviço, localização, estrutura. É importante que você consiga elencar isso dentro de uma estrutura, dentro de um formato, dentro de algo que você consiga visualizar para ter esse entendimento, né? É o que a gente faz no curso de Revenue Management simplificado. A gente coloca uma planilha para os alunos conseguirem estruturar isso de uma maneira mais organizada e terem uma percepção visual da relação preço e estrutura de cada um deles. Então, para resumir um pouco sobre o que a gente falou sobre concorrência, a primeira dica é essa: o concorrente não necessariamente é quem está do outro lado da rua ou no mesmo bairro que você. Primeiro é importante você se entender como um produto e se entender como um meio de hospedagem, entender o que você faz bem, o que você às vezes deixa a desejar, mas você tem capacidade de melhorar, ou às vezes por uma limitação física você não tem a capacidade de melhorar, e conseguir entender, em termos de percepção de valor, quais são os hotéis, quais são os meios de hospedagem que trazem a mesma percepção de valor que você tem. E aí sim você vai focar nesses concorrentes para você acompanhar de maneira muito próxima esses concorrentes em termos do que eles estão fazendo com o preço, o que eles têm feito também de evolução de produto, para que você consiga sempre se manter competitivo. O objetivo final não é você saber os seus concorrentes só para você falar, meus concorrentes são esses. O objetivo final de entendimento de concorrência é você saber o que você precisa melhorar no seu produto e como você precisa se posicionar em termos de preço e comunicação frente à sua cesta de concorrentes, que é algo que a gente chama. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente vai trazer muito conteúdo interessante para vocês. Se você tem um amigo que trabalha num hotel, que trabalha no meio de hospedagem, que tem um meio de hospedagem, compartilhe esse vídeo com ele também. E se você quiser deixar algum comentário, deixa um comentário, deixa alguma dúvida que você possa ter, que a gente responde. É bem legal interagir com vocês. Obrigado!